Horóscopo para o dia 15 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que neste sábado você se interesse por notícias que te remetam a situações passadas, em que talvez, comparado com o presente, eram situações melhores. Porém, tal percepção poderá ser apenas uma ilusão provocada pela sensação presente, mas que se retornasse àquela realidade de outrora, viesse a reclamar dela novamente. Portanto, verifique, antes de desejar voltar ao Egito, utilizando a narrativa bíblica do Êxodo, quando os israelitas partiram em busca da terra prometida, se realmente está disposto a passar pelos perrengues que tanto queria se livrar. A situação atual, por mais desafiadora que seja, te dá a oportunidade de construir algo novo e melhor, da maneira que realmente te agrada, e retornar ao sofrimento de antes apenas porque algumas migalhas te eram dadas para agradar será um tremendo retrocesso. Touro. Seu trânsito referente às coisas que vibrar neste sábado estarão bastante facilitados, o que pode ser o melhor dos cenários, mas também o pior deles, dependendo da qualidade do que anda a emanar ao universo todo, Deus ou qualquer outro nome pelo qual conhece a consciência suprema. Por conta disso, será natural que venha a atrair bastantes situações repetidas que, dependendo do caso, poderão te causar certa irritação. Porém, tais fatos serão apenas para te deixar consciente sobre o que anda a vibrar sem se dar conta. Por exemplo, o fato de você atrair bastante pedintes poderá ser reflexo de que vem insistentemente pedindo ao divino a manifestação de algo em sua vida, seja dinheiro, relacionamento ou qualquer outra coisa, independente se por via de oração ou qualquer outra prática espiritual que utilizar. Se lembre que o que nos acontece fora é um espelho de como estamos interiormente, e será de suma importância saber ler esses acontecimentos para ter uma noção de suas vibrações inconscientes, para que assim possa fazer os ajustes necessários para tornar sua vida o mais agradável possível. Gêmeos. Haverá grande possibilidade de que tenha inspirações ousadas, e que queira até colocar em prática, mas que sinta certo receio pela dificuldade, mas se decidir levar em frente, até poderá caminhar a passos lentos, mas certamente terá toda a proteção e ajuda que precisar para dar certo. Porém, será necessário que construa sua segurança internamente, não deixando que qualquer coisa que pareça como um obstáculo te desanimar. Embora consigamos algumas coisas de maneira fácil, devemos nos lembrar que os melhores frutos são obtidos por aqueles que são perseverantes, sem contar que em tais condições acabamos por dar mais valor do que quando nos vem com tranquilidade. Portanto, não importa o quão desafiador possa parecer, valerá a pena investir. Câncer ou Caranguejo. Você terá bastante dedicação em determinadas áreas de sua vida onde oportunidades desejadas por tanto tempo surgiram, mas haverá a possibilidade de que haja alguns incidentes de percurso que te deixe bastante incomodado, inclusive se colocando em dúvida se valerá a pena continuar a trilhar tal caminho que até então enxergava como o dos sonhos. Porém, será necessário repensar em vez de deixar-se levar por tais imprevistos. O presente que você queria te foi dado, e abandonar apenas porque aconteceu isso ou aquilo seria como um ato de ingratidão para com o universo. Não é que por conta disso nada mais te seria dado caso venha a pedir novamente, mas que inconscientemente você se feche para receber o que pedir. Muitos acreditam que quando não somos gratos ao divino, ele fecha a porta de bênçãos,
mas na verdade somos nós que não nos tornamos receptíveis às coisas boas que pedimos, acreditando que só nos acontecem coisas ruins ou que a alegria vai durar pouco para em seguida vir a desilusão e decepção. O Eterno sempre nos ouve e nos dá o que queremos. Porém, o fato de deixar as chateações de lado e continuar a aproveitar tal presente apenas reforçará o padrão que te mantém aberto às bênçãos. Leão. Você estará com uma forte capacidade crítica que poderá ser bastante útil quando utilizada com sabedoria. Porém, haverá a tendência de que queira sair a espalhar sua moralidade pelos 4 cantos do planeta, e por conta disso, ter de tomar atitudes em situações semelhantes a seu favor, ou fazendo cair em contradições com tudo o que fará os outros engolirem a seco. O faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, devido à postura, principalmente se agressiva, não será tolerada facilmente, e assim arrumar uma baita dor de cabeça para se explicar, algo que poderia ser evitado se não dogmatizasse todos com sua verdade ou se fosse coerente com sua fala. Por mais que de início você tenha boa intenção de resolver um problema que enxerga ser o mal dos ambientes que vive ou que terá de passar, será necessário compreender que o exemplo convence mais que a palavra, e se for capaz de viver o que pregar, te dará mais autoridade por reforçar o que diz, podendo provocar uma mudança real no mundo. Caso contrário, será apenas desperdício de energia, e talvez até ajude a piorar as coisas. Virgem. É possível que você esteja bem consciente das coisas que te façam ter uma queda forte, mas que sempre te causa prejuízo. Afinal, por se tratar de um padrão e por mais que tenha consciência que cair em tal tentação costuma retornar algo desagradável em curto prazo, considera como algo bastante difícil de resistir. No entanto, haverá grande possibilidade de que receba alguns sinais que poderão te libertar de tal padrão, mas desde que esteja aberto a receber e decidir seguir tal sinal. Para isso, seria interessante despertar o interesse sobre o porquê de possuir tal padrão. Alguns são bastante óbvios os motivos, mas outros podem ter sido implantados de maneira inconsciente, ativando o sistema de recompensa de seu cérebro de modo que a resposta seja rápida, e por conta de tal vício, acaba por sempre extrapolar cada vez mais, além de deixar de fazer outras coisas que são realmente importantes, ou que até venha, mas parece que seu desempenho cai sucessivamente. Hipnólogos são excelentes para descobrir tais causas e realizar ressignificação ou mesmo substituição para hábitos mais saudáveis e benéficos, mas nem todos têm acesso, embora determinadas situações eles sejam os mais adequados, principalmente se chegou a um vício extremo. Porém, se desejar por si só ser capaz de reconhecer o que te gerou o padrão, de modo que possa transmutá-lo e permitir que sua vida volte a andar, tais sinais poderão fazer com que chegue até a raiz, que pode ser não apenas o que originou, mas talvez um conjunto de gatilhos que despertam tal tentação, e assim possa realizar uma nova programação para que se torne livre dessas prisões mentais que apenas estão a prejudicar sua vida em algum nível. Libra ou Balança. É possível que neste sábado você tenha a crença de que definiu algo como sendo o ideal para a sua vida, mas que talvez tal definição, ao contrário do que imagina, não esteja tão firme, fazendo com que fique em sua famosa dúvida sobre se é realmente o que deseja ou se é melhor outra coisa, e isso porque poderá acreditar que não vai dar certo, e que talvez as outras alternativas sejam as mais promissoras. Porém,
Como se trata de um padrão, é algo que precisará dar um jeito, pois se vier a acontecer em um objetivo que havia traçado, ocorrerá com os outros, e dificilmente vai sair do lugar. Tudo bem que, pelo símbolo de seu signo ser uma balança, precisa pesar bem para saber o que é bom ou o que é ruim, o que é seguro ou o que é arriscado, e essa é uma habilidade de bastante valor, mas permanecer na indecisão é a pior maneira possível. Pelo contrário, se definiu que era o que gostaria dos que vierem a aparecer, saiba isolar tal desejo e faça dar certo em vez de mudar e torcer para que a nova escolha seja a melhor, pulando de galho em galho a cada momento. Procure ter mais objetividade e foco. Escorpião. É bem possível que venha a se ligar de que entrou em algumas situações que pareciam boas do lado de fora, mas que se trata de uma fria, e venha a desejar a libertação em busca de dias melhores, e se souber definir direito, sobretudo, se baseando no espírito, haverá grande possibilidade de que consiga, embora a matéria possa demonstrar o contrário. Isso porque por mais que a situação nos seja desagradável e desejemos sair, a maneira que a outra parte tenta utilizar para manter tudo como está, que a beneficie, é nos passar a sensação de perda. A questão é que quem a projeta é quem já está em tal frequência, e apenas depende do aceite da outra parte e entrar nela para que a relação se mantenha, embora isso já acarrete perda para os dois lados. Relações baseadas em frequências vibracionais baixas estão longe de serem saudáveis para ambos, mas o lado teoricamente favorecido tem a falsa ilusão de ganho. Porém, caberá a você ter uma noção de como deseja se sentir e o que você quer para a sua vida. No entanto, cuidado para não cair na armadilha de desejar se livrar do problema, pois manterá o foco no problema. Apenas defina para onde você quer realmente ir e procure sentir a alegria que deseja quando conseguir, e se conseguir manter tal estado, será natural que muita coisa aconteça para que chegue até lá. Como sua faixa frequencial estará diferente da situação complicada que poderá estar, será natural que haja as ameaças de que sair, vai perder algo. Simplesmente não ligue e se mantenha com o astral elevado, gerando assim a desconexão. Se for capaz de se manter alegre mesmo com a perda aparente causada pelo rompimento da relação, naturalmente as coisas vão se encaminhar para onde havia definido, se livrando de vez do que te prendia. Sagitário. Este signo é um dos visionários do zodíaco, conseguindo inclusive prever tendências e acontecimentos, e tal característica estará bastante forte neste sábado. Por conta disso, é capaz que venha a pressentir que algo interessante esteja para acontecer, sabendo o que é de fato ou apenas pelo fato de sentir algo no ar. De qualquer maneira, isso poderá gerar dois tipos de manifestações, uma ativa e uma passiva. A ativa, provavelmente sabendo o que é de fato que poderá ocorrer, talvez venha a sentir a tentação de começar a se exibir para meio mundo como ser alguém bastante capaz, com o intuito de ser louvado pelo máximo de pessoas possíveis. Já na maneira passiva, haverá a possibilidade de brotar pessoas dos lugares mais improváveis te elogiando sem qualquer motivo aparente, desejando proximidade. Em ambos os casos, é ideal que dê uma investigada sobre o que realmente se passa, de modo que se livre de desdobramentos indesejados. Isso porque, se desejar atenção por se sentir o maioral, pode ser que você tenha superestimado suas previsões, e por conta disso, esteja a se gabar de algo cuja importância é bem pequena até para si próprio, o que poderá fazer com que,
quando sua plateia descobrir, seja motivo de piada, e que seria melhor ter ficado na sua, sem dar qualquer tipo de publicidade. Já se vier a atrair pessoas do nada, inclusive aquelas que nunca te deram bola e que de uma hora para outra passaram a te tratar de maneira diferente, até com certa prioridade, é fundamental investigar o que está acontecendo, pois é possível que tal aproximação seja para tentar tirar algum proveito de você, de modo que possa se precaver e cortar as asinhas de tais aproveitadores. Em suma, guarde seu pressentimento contigo, tenha cautela e investigue sobre o que se trata realmente. Capricórnio. Você até vai conseguir passar boa parte de seu dia em paz, conseguindo se conectar inconscientemente a ela, mas haverá a tendência de que atraia pessoas que te possam tirar do centro com algumas inverdades, e por conta disso, acreditar em possíveis absurdos que apenas poderão te causar problemas. E quanto falo em te tirar do centro, não digo em te incitar à raiva, mas também sentimentos como a euforia, te desprendendo da realidade. Afinal, também quando estamos assim, é natural que nossa capacidade crítica fique bastante comprometida, e assim aceitamos qualquer coisa como verdade. Porém, se souber se manter conectado à sua paz de maneira consciente, será natural que consiga identificar que algumas coisas não batem, e assim não se deixar levar por tais enganações. Portanto, se por acaso algo chegar até você em que perceba que sua paz foi afetada, procure retornar a ela, nem que seja fazendo respirações lentas e profundas, pois desta forma vai conseguir enxergar toda a verdade, já que terá visão mais ampla. Aquário. Será um sábado com capacidade de ser bastante especial, mas com possibilidade de contratempos. A questão é que você, de alguma forma, terá a tendência de estar feliz, e que por conta disso, deseje viver tal felicidade. Porém, é possível que seu astral e suas vontades venham a desagradar algumas pessoas, pois infelizmente há aqueles que não conseguem ser felizes por si só e desejam que os outros também não sejam felizes, compartilhando sua tristeza. No entanto, por mais que você não tenha intenção de magoar, será mais interessante pensar em si mesmo, pois se você poderá ser tentado em abaixar seu astral para ficar no mesmo nível dos outros, os outros também podem levantar o astral deles para ficar no mesmo nível que o seu, se alegrando com seu estado. Se lembre que cada ser escolhe o que sentir, e da mesma forma que possam escolher projetar a tristeza interior deles para você, poderiam projetar igualmente a felicidade. Você não é obrigado a sacrificar seus sentimentos por ninguém, pois possui todo o direito de ser feliz. Peixes. Neste sábado haverá a tendência de que você tenha uma força de vontade enorme de fazer algumas coisas acontecerem, mas que seria importante não esperar vir alguns resultados para verificar o que é que anda a gerar ou nutrir, procurando antecipar tal etapa antes de tudo. Pegando um exemplo tosco, quando temos vontade de comer algo que contenha embalagem, não a colocamos diretamente na boca para depois pensarmos que deveríamos tirá-la, mas primeiro tiramos para depois levar à boca. Assim, seria interessante analisar primeiro o que você quer e a qualidade vibracional em que está, de modo que venha a atrair os melhores resultados possíveis. Aliás, é um dia bastante favorecido para planejar sonhos, e talvez já pensar em maneiras de pôr em prática. Para ajudar, há uma informação astrológica interessante, e se você acompanha em alguns sites ou outros canais do YouTube, talvez até já saiba,
que é a entrada de Júpiter, o grande benéfico, em seu signo no último dia 13, ficando nele até 28 de julho. Neste período, tudo o que vem vibrando terá a chance de se materializar numa proporção gigantesca, o que é uma grande bênção se estiver a vibrar coisas boas ou uma grande maldição se sua vibração não estiver nas melhores condições, pois ele não escolhe, apenas aumenta de tamanho tudo o que toca. Portanto, aproveite ao máximo essas energias para melhorar sua vida. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.